Meus queridos irmãos, que bom estar aqui com os irmãos. Eu fico feliz pela oportunidade que Deus nos dá de conhecer mais uma casa de adoração e, juntamente com o povo de Deus aqui presente, adorar, cultuar e magnificar esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Muito obrigado pela acolhida, uma acolhida tão carinhosa. Me sinto muito bem, muito à vontade aqui com os irmãos. Eu vim uma vez na igreja aqui, foi um tempinho atrás, e fico feliz de estar aqui de novo. Eu estava comentando com o presbítero Eduardo que foi há mais ou menos 14 ou 15 anos atrás que eu estive aqui na igreja. E percebi que a igreja está bem diferente. Graças a Deus, a obra do Senhor tem crescido e Deus tem abençoado a igreja de maneira muito especial. Fico muito feliz por isso. Quero agradecer, meus irmãos, quando eu estiver com o reverendo João Luiz, eu vou agradecer a ele pelo convite, mas também quero agradecer ao conselho da igreja, que me cede esse espaço aqui e me dá essa grande honra de estar aqui no púlpito da igreja, púlpito do Senhor, nesta comunidade, e também de celebrar a ceia do Senhor. Como o nosso irmão o presbítero Eduardo falou, estou acompanhado aqui da minha família, parte dela, que tem as crianças, que não são mais crianças, são mais crianças, mas a gente chama de criança, Uma tem 18, outra tem 11, então, mas a gente chama de criança carinhosamente. Mas aqui está a minha esposa Patrícia, que está ali, juntamente com a minha mamãe Vânia, Os irmãos vão perceber de onde veio a minha beleza. Então, a mamãe está ali, Então, vão perceber isso, mas é uma alegria muito grande estar aqui com os meus irmãos. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9. Desde já também parabenizando a igreja pelo seu aniversário essa semana, 66 anos, de muita bênção, de muita luta, de muita provação, mas de muita vitória também, tenho certeza disso. Evangelho de Marcos, capítulo 9, leremos do versículo 14 ao versículo 26, ou melhor, ao versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 27. Se você não tem nenhuma dificuldade, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse instante para a leitura do Evangelho. E, da mesma forma que lemos aqui a leitura alternadamente, eu gostaria de pedir também a participação dos irmãos na leitura da Palavra do Senhor. Uma leitura alternada até o versículo 27, tá bom? Diz assim a Palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé.
E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas, tomando pela mão, o ergueu. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e edifique nossas vidas nessa noite. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos amados, os irmãos certamente conhecem o Agostinho, bispo de Hipona. Agostinho, ele influenciou a teologia dos reformadores, tanto Calvino quanto Lutero. Eles leram os escritos de Agostinho e perceberam a profundidade que aquele escritor tinha. Perceberam como Agostinho foi instrumento de Deus para pensar sobre muitas coisas a respeito da palavra de Deus. Agostinho tem uma grande importância não somente na questão da teologia, mas também da filosofia. O pensamento ocidental deve muito ao bispo de Hipona, Agostinho, que escreveu, meus irmãos, coisas assim extraordinárias a respeito da palavra de Deus e coisas extraordinárias a respeito da sua própria relação com o Senhor. Coisas belíssimas. Um texto que eu recomendo aos irmãos, se puderem e tiverem acesso, porque está na internet, um texto que eu recomendo aos irmãos para ler, é um pequeno livreto de Agostinho que tem como título Ser Feliz. Ele vai abordar a questão da felicidade numa perspectiva relacional com o Senhor. É muito interessante, além de ser muito extraordinário, aquilo que ele vai escrever sobre felicidade. Sendo que, para ele, na sua percepção, felicidade real e felicidade verdadeira, o homem só encontra na sua relação com o Altíssimo, na sua relação com o Criador. O que poucos sabem a respeito de Agostinho é que ele tinha uma mãe intercessora. A mãe de Agostinho chamava-se Mônica, e ela era uma cristã que havia casado com um grego não convertido, mas ela tinha tido a sua experiência de conversão lá entre o século 3 e 4. Uma das preocupações dessa mulher, Mônica, além de ser um marido que não era crente, mas que pela graça de Deus, Deus concedeu graça a ela, e ela, antes do marido falecer, ela pôde ver esse grande milagre que Deus faria na vida do marido dela. O marido dela se converteu, mas além do marido, a Mônica se preocupava muito com Agostinho. Porque as experiências de Agostinho eram experiências terríveis, experiências de homens que não tinham comunhão com Deus, que não tinham contato com Deus. E ela orava fervorosamente, colocando a vida do seu filho diante do Senhor. Até que, num momento específico da vida de Agostinho, Deus atende à súplica de sua mãe, e é claro que nós entendemos, meus irmãos, que Deus já tinha um propósito na vida daquele homem, mas certamente Deus usa também a instrumentalidade da mãe para abençoar a vida daquele homem, porque a preocupação principal de Mônica, a principal preocupação que ela tinha em relação a Agostinho, era a sua vida espiritual. Não tanto quanto profissional, porque profissional ele tinha um talento de retórica que lhe concedeu um emprego lá em Roma. E como professor de retórica ele se destacava, ele tinha muitos alunos. Então, profissionalmente, o problema não era a questão profissional, o problema era a vida espiritual de Agostinho. Porque ele vivia uma vida distante de Deus, e isso trazia uma certa aflição ao coração daquela mãe cristã, mas ela não desistiu e ela continuou orando pelo seu filho, até que num determinado momento Deus concedeu vitória àquela mulher e Deus visitou de maneira muito especial aquele homem e converteu aquele homem à sua presença e à sua vontade. E você vê nas palavras de Agostinho, porque ele mesmo relata a sua conversão, você vê ali a profundidade daquilo que Deus fez na vida dele, daquilo que Deus realizou na vida dele. O texto em questão, meus irmãos, fala também de um pai preocupado com seu filho.
fala de um pai também que, assim como Mônica, tem uma certa aflição, um certo desespero de contemplar e de ver o filho daquela maneira. Como o filho é descrito no texto? Como um jovem possesso. E a narrativa bíblica vai falar que o demônio fazia coisas assim horríveis com aquele menino, ou com aquele jovem, com o filho daquele homem. Imagine só o desespero daquele pai ao contemplar o sofrimento do filho e não poder fazer nada, ou seja, ser impotente diante daquele sofrimento. Ora, aqueles que são pais entendem isso. Aqueles que são pais, né? O privilégio de ser pai, o privilégio de ser mãe, ou avó, ou mãe espiritual, ou mãe do coração, sabe como é essa preocupação intensa com o filho. E aqui nós contemplamos um pai que também está preocupado com seu filho, com tudo aquilo que está acontecendo diante dele. E tem que se colocar na situação daquele pai, de contemplar o filho, contemplar tudo aquilo que acontecia com o filho e nada poder fazer, nada poder realizar, assistir o sofrimento do filho de camarote e ser assim impotente diante daquilo que acontecia com o filho. Pois bem, nós podemos inferir por meio de outros textos que a fama de Jesus era uma fama que percorria vários lugares. Tudo que Cristo fazia, tudo que Cristo realizava, a maneira como ele pregava a palavra de Deus, a maneira como ele curava, a maneira como ele tinha autoridade no falar e autoridade no ensinar. A essa altura na narrativa do Evangelho de Marcos, então a fama de Jesus já havia percorrido em vários lugares. E aquele pai tomou conhecimento de alguém que realizava milagres, de alguém que transformava vidas, de alguém que verdadeiramente era diferente dos religiosos daquela época. O Messias, o Cristo, o Senhor e o Salvador, que ainda não havia se revelado como tal. Contudo, a fama de Jesus como profeta, como alguém usado por Deus, certamente chegou aos ouvidos daquele pai, que imediatamente vai conduzir seu filho à pessoa desse Senhor e à pessoa desse Salvador. Vai colocar o problema dele, vai colocar a aflição dele diante daquele que tudo pode fazer e diante daquele que tudo pode realizar. Se ele não pode, como pai, ajudar o seu filho, ele vai conduzir o seu filho diante da presença, diante daquele que pode, de fato, mudar a situação da vida dele. Então ele vai até Jesus. Só que o primeiro contato do pai, como diz a narrativa do texto, não é com o Senhor. O primeiro contato é com os discípulos. E com aquele primeiro contato dos discípulos, começa a acontecer ali uma pequena confusão entre os fariseus e os discípulos, a respeito daquela situação que estava sendo colocada ali. Chamando então a atenção de Jesus, ele se interessa por aquilo que está acontecendo e ele vai então saber ali o que está acontecendo. E ele toma conhecimento então de tudo aquilo que está acontecendo. Ele toma conhecimento do sofrimento do filho daquele homem. Ele toma conhecimento do clamor daquele homem. Ele toma conhecimento da tentativa de conduzir aos discípulos, os discípulos não resolverem aquele problema. Aquele homem tem, de fato, então, um encontro pessoal com Cristo. E no discorrer da narrativa, a gente vai perceber que a narrativa vai apresentar e vai falar que há mais de um problema naquela situação. A possessão do filho é um problema, mas existe também outro problema ali que precisa ser tratado, e que vai ser tratado pela pessoa de Jesus. Quando o texto vai falar no versículo 24, quando o pai exclama com lágrimas: Senhor, ajuda a minha fé. Dá-me fé.
dá-me fé, para que a bênção que eu estou pedindo seja concretizada diante do Senhor e o Senhor realize, então, aquilo que eu estou pedindo. Diante, então, meus irmãos, dessas considerações, eu olho para o texto e percebo que o pai clama, porém o seu coração não tem fé. Nós vemos aqui, contemplamos o clamor de um pai que não tem fé. E aí Jesus vai tratar com ele essa questão. E quando Jesus trata a questão da fé do seu coração, Jesus trata também a questão do seu filho. Então, deixa eu caminhar na seguinte direção. Primeiro, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o real problema. Primeiro, nós temos um problema presumido que, na verdade, por trás desse problema existe um real problema. A segunda observação é que quando o pai percebe esse problema, ele vai ter uma percepção pessoal de que a sua falta de fé tem impedido dele receber aquela bênção. E em terceiro lugar, quando ele percebe isso, aí sim, ele vai clamar um clamor direcionado. Senhor, então ajude minha falta de fé. Então trate o meu coração. Então desperte a minha fé. Então realmente faça isso em mim. E quando ele faz esse apelo certeiro e esse apelo inteligente, aí a narrativa vai falar que Jesus, de fato, fez aquilo que ele estava pedindo, extraindo do corpo daquele jovem aquele demônio. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que o primeiro problema narrado não era o real problema. Quando olhamos para o texto vai falar sobre tudo aquilo que acontecia com o jovem. Olha, a partir do versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Versículo 19. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. Traga então o garoto aqui. Traga ele aqui. O pai então conduz o garoto até a pessoa de Jesus, até a presença de Jesus, e diz para Jesus: olha, Senhor, olha o meu filho, olha o estado do meu filho, olha o que esse espírito faz com o meu filho. E aí Jesus, conversando, dialogando com ele, vai descobrir que o espírito que estava no corpo daquele jovem fazia com que aquele sofrimento fosse um sofrimento acompanhado desde a infância, um sofrimento efetivado desde a infância. Então, aquele homem não sofria deste mal naquele momento, mas aquele mal acompanhava ele já há muito tempo, desde a sua infância. Agora imaginemos, meus irmãos, mais uma vez eu enfatizo, um pai que olha tudo isso que acontece com o seu filho. Imaginemos a dor do coração desse pai, ao contemplar, meus irmãos, o que Satanás fazia com o corpo daquele jovem. Aquele jovem não tinha vida, não tinha a possibilidade de desenvolver uma vida, não tinha uma possibilidade de desenvolver uma caminhada sozinha, mas ele sempre dependia do seu pai, de o pai estar perto, de o pai estar junto dele. Ele não devia ter vida social, ele não devia ter amigos, ele não devia ter contato com ninguém. A vida dele simplesmente era determinada por aquele espírito que estava dentro dele, e aquele espírito que estava dentro dele não deixava ele viver, não deixava ele se desenvolver.
E aquele homem então vai até Jesus para buscar essa bênção. Vai até os discípulos, mas a princípio ele não consegue a bênção. Porque o clamor aflito do pai desperta um olhar de Jesus também sobre o pai. O pai conduz o filho a Cristo e fala: olha, Senhor, olha para o meu filho, olha para a sua dor, olha para a sua angústia, olha para o seu sofrimento. E Cristo, de fato, sim, olha para a dor daquele jovem, olha sim para o sofrimento daquele jovem, olha para aquela situação, sim. Contudo, o olhar de Jesus também é conduzido para o pai. Para o pai que conduz o filho até a presença dele. É um olhar gracioso que está sobre o filho que precisa ser tratado e que será tratado. Mas é um olhar gracioso que também está sobre o pai. Porque ao contemplar a vida do pai e ao olhar para o pai, Jesus vai perceber que existe uma dificuldade no pai que impede dele experimentar a bênção para o seu filho. Jesus percebe que por trás daquela situação há um problema que é muito maior. E também é um problema que precisa ser tratado, e também é um coração que precisa ser tratado. Porque o texto da palavra de Deus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não havia fé no coração daquele homem. Era um homem que pedia, era um homem que suplicava, mas era um homem que não enxergava o seu próprio problema, a sua própria dificuldade, a sua própria angústia e também o seu problema. E que, de certa forma, o problema dele impedia que ele alcançasse aquela bênção que ele estava colocando diante de Jesus. Então, o seu filho precisa ser tratado, sim, mas ele também precisava ser tratado. O coração dele precisar ser tratado. A mente dele precisar ser tratada. Porque como ele, um pai desesperado, clama a Cristo, mas o seu clamor é acompanhado de incredulidade. Que contraditório isso. Que contraditório alguém se aproximar de Jesus, fazer um pedido a ele. Olha, Senhor, aqui está diante do Senhor a minha dor, a minha aflição. Aqui está diante do Senhor um grande problema que eu não consigo resolver. E eu quero colocar diante do Senhor agora, para que em nome de Jesus haja uma intervenção do Senhor. E o Senhor faça isso por mim, porque eu não posso fazer. E como assim o clamor deste indivíduo diante de Cristo é um clamor que não há fé? Pois o pai não acreditava que Jesus pudesse fazer aquilo. Pois a narrativa do texto vai falar, no versículo 23, que Jesus confronta ele. Versículo 22, ele fala: e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Como assim, se eu posso alguma coisa? Como assim aquele homem não havia ouvido falar da fama de Jesus, o que ele fazia e o que ele realizava, e como ele mudava a história de vida das pessoas, não importasse qual fosse o problema, material ou espiritual. Jesus curava, Jesus libertava, e Jesus salvava. Como assim aquele homem se aproxima de Jesus e não tem fé? E não acredita na figura do Messias, que ele pode fazer, que ele pode realizar. Os irmãos se lembram da narrativa em Atos dos Apóstolos, da narrativa de Pedro, que Pedro é preso, e aí a igreja se coloca em oração por ele, né? E começa a interceder por ele. E aí o anjo ouve a oração da igreja e solta Pedro.
E o que Pedro faz? Pedro vai lá onde estava o grupo, orando, e bate na porta. Aí a irmã vem ver quem era. E a irmã percebe que era Pedro. E automaticamente, com um coração transbordante de alegria, ela vai lá falar com os irmãos que estavam orando por Pedro, que era Pedro que estava na porta. E eles não acreditaram que era Pedro que estava na porta. Como assim? Como assim uma igreja que não acredita na sua própria oração? Uma igreja que não tem fé no seu Senhor, no seu Salvador. Uma igreja que não acredita que Cristo é capaz de grandes realizações, de grandes milagres e de grandes intervenções. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que Cristo é narrado no Evangelho de João, no 1º capítulo, como sendo aquele que criou todas as coisas, como sendo aquele que formou todas as coisas. Então, como assim este homem se aproxima de Jesus com um grande problema, coloca o seu problema diante de Jesus, e como ele sim, se tu podes fazer isso, como assim se ele pode fazer isso? O problema então era a falta de fé no coração do pai, em crer que o Salvador tudo faz, tudo realiza. O grande problema por trás do problema do filho é a falta de fé. O grande problema que muitas vezes está atrás do problema do crente é a sua falta de fé. O crente passa por grandes dificuldades e grandes problemas como qualquer um. O sofrimento, ele faz parte da vida humana, e como somos humanos, também passamos por problemas e aflições. Contudo, há uma distinção clara entre aquele que não é crente e aquele que é crente. Porque quem é o seu pastor? O Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso Pai. Cristo é o nosso Salvador. É aquele que dedicou a sua vida para nos salvar. Aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Aquele que tomou o nosso lugar. A cruz era para mim e para você. Sabemos disso. Temos plena consciência disso. Contudo, ele tomou o nosso lugar. E por meio do sacrifício de Jesus, fomos conduzidos à presença do nosso Pai, à presença do nosso Deus. E recebemos um chamado, meus irmãos, para viver constantemente na presença desse Salvador. E aí nós ficamos doentes, e aí as contas vêm, e aí temos a preocupação com os nossos filhos, a preocupação com os nossos parentes, muitas coisas nos afligindo, muitas coisas tomando conta da nossa mente, do nosso coração. E aí somos conduzidos à incredulidade. Aí esse é um problema grave e sério. Porque quando Jesus trata a ansiedade, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E na narrativa em questão ele vai falar do cuidado do Pai na vida daqueles que são do Pai. Contudo, meus irmãos, a ansiedade exacerbada e a ansiedade exagerada, ela tem levado crentes à incredulidade, a não acreditar no cuidado de Deus, a não acreditar na intervenção do Senhor, a não acreditar que nossas vidas, meus irmãos, estão nas mãos desse Senhor maravilhoso que cuida de nós. No mundo tereis aflições, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Embora o texto não complete, a ideia implícita é que nós venceremos em Cristo Jesus. Então, porque muitas vezes as nossas orações são orações acompanhadas não de uma fé fervorosa e de uma fé confiante, mas sim de uma fé que vai patinando aí, né? E que não acredita na intervenção do Senhor.
Então, o real problema, muitas vezes, meus irmãos, é a nossa falta de fé. Então, a gente tem que orar a Cristo: olha, Senhor, de igual modo também, ajude a minha falta de fé, para que eu creia e entenda que o Senhor tudo realiza, tudo faz. Quem é o meu problema, ou qual é o tamanho do meu problema diante desse Senhor que é grandioso? Mas aí, meus irmãos, a segunda observação, quando Jesus confronta o pai vai cair em si. Ele vai ter um despertar assim, né? No versículo 23, quando ele fala assim, 22, quando ele fala assim: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Ah, Senhor, então o problema é minha falta de fé. Ele despertou, ele caiu em si. Então quer dizer que eu não recebi a minha bênção ainda, Senhor, por causa da minha falta de fé. Ele caiu em si. Ele olhou para si mesmo. Quando confrontado por Jesus, ele olhou para dentro dele. E ele percebeu que o problema que estava nele era maior do que o problema que estava no filho dele. Você lembra do jovem, da parábola do jovem que deixou a casa do pai? Filho pródigo. Que na verdade não é um bom tema para essa parábola, porque na verdade os estudiosos do texto sugerem que o nome da parábola seja a parábola do pai amoroso. Porque dentro da casa do pai tem 2 filhos perdidos, não tem um só. Tem 2 filhos perdidos. E a ênfase da parábola é na graça e no amor do pai. Como o pai perdoa ambos e como o pai acolhe ambos. Mas o filho que se foi, o filho que deixou a casa do pai, o filho que abandonou a presença do pai e que viveu daquela forma que os irmãos sabem que ele viveu, e quando ele se deparou comendo comida de porcos, ele, um jovem rico judeu, e agora estava naquela situação, comendo a comida de porcos, o que acontece com ele? Ele cai em si. Ele cai em si. Ele sabe que ele está naquele problema por culpa dele mesmo. Pela atitude egoísta dele de deixar a casa do pai. Ele cai em si. Aqui, de igual modo, esse homem cai em si quando é confrontado por Jesus. Quando ele é confrontado pelo Senhor, ele percebe de fato a sua real necessidade. E percebe também, através desse confronto com Cristo, ou seja, Cristo confrontando ele, e percebe também que o olhar gracioso de Jesus também está sobre ele, não apenas sobre o filho. Que o olhar gracioso de Jesus está sobre a família dele. E que Jesus realizaria aquilo que ele estava pedindo, sim, mas que Jesus também queria tratar o coração dele. Queria tratar essa ausência de fé. Porque, como eu mencionei, sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. E o texto em Hebreus vai falar que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Isso é lógico, irmãos. Como nos aproximamos de um Deus para pedir algo se nós não cremos que aquele Deus pode nos conceder algo? E aí, a igreja também, ela é muito tímida na sua oração. Às vezes ela é muito tímida na sua oração. Ela não percebe que ela está diante desse Salvador que é grandioso e desse Salvador que criou todas as coisas. Desse Salvador que pode tudo fazer e que pode tudo realizar. Segundo a sua soberana vontade, segundo o seu soberano poder.
Contudo, meus irmãos, às vezes nós entendemos a nossa teologia de maneira equivocada. A vontade de Deus é soberana, sim, mas há aspectos da vontade de Deus que permite que você ore e peça a Ele. E fale com Ele. E abra o coração com Ele. E fale sinceramente com Ele. Daquilo que aflige o seu coração e daquilo que traz angústia ao seu coração. Porque muitas vezes nós não vamos direto ao ponto com o Senhor. Porque muitas vezes nós não falamos de maneira clara e real, Senhor, eu quero isso. É claro que nós sabemos que Ele pode não nos dar. Porque muitas vezes nós pedimos mal, assim como diz Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Então, a gente precisa aprender a pedir. Às vezes a gente precisa aprender a pedir. Mas precisamos considerar, meus irmãos, que temos a liberdade de nos aproximar desse Cristo e falar da nossa angústia de maneira sincera. E falar realmente, Senhor, eu estou preocupado com meu filho, com a vida que ele tem levado. Eu estou preocupado com a minha filha, com a vida que ela tem levado, Senhor. Senhor, eu estou preocupado com o orçamento da minha casa. Precisamos, de fato, diante do Senhor, ser confrontado pelo Senhor, para que caiamos em si e percebamos que muitas vezes, meus irmãos, quem tem que ser tratado é a gente. Por meio desse confronto, somos convocados e somos chamados a um olhar pessoal para dentro de nós. Como aquele pai teve a oportunidade de olhar para dentro dele e perceber que a questão não era só o seu filho, a questão era ele também. Muitas vezes na igreja nós gostamos de transferir culpa, né? Na igreja de maneira geral, às vezes isso acontece. A igreja não cresce por causa de fulano, a igreja é assim por causa de ciclano. Ou pensamos, aquele irmão tinha que estar aqui ouvindo essa pregação. Nós transferimos sempre para o outro. E aí o texto nos ensina que a gente tem que olhar para o nosso coração e perceber nossas feridas e pedir que Jesus trate essas feridas. Porque muitas vezes essas feridas se colocam no nosso caminho como empecilhos para que de fato possamos realmente orar com fervor diante do Senhor e receber a bênção que nós colocamos diante dele. O pai caiu em si. E nós percebemos na narrativa que o pai caiu em si. Ele ficou emocionado. Ele chorou, e chorou muito. Chorou muito. Ele lamentou o seu pecado diante de Jesus. Ele abriu o seu coração para o Senhor, quando o Senhor tocou o seu coração. E ele falou, Senhor, realmente, a minha fé é pequena. Realmente, ó Deus, realmente, Cristo, eu cheguei aqui, trouxe meu filho, mas eu não acreditava que o Senhor realmente pudesse resolver o problema dele. E aí, o pai teve um encontro pessoal com Jesus. Um coração convertido à pessoa do mestre, né? Esse contato com Cristo, Cristo é extraordinário. Todos os encontros que são narrados no Evangelho são encontros, meus irmãos, que não foram produzidos pela coincidência de maneira nenhuma. Foram encontros produzidos pela soberania desse Salvador.
Cada personagem descrito no texto bíblico encontrou a Cristo e foi transformado por aquele Cristo maravilhoso. Porque, meus irmãos, é impossível, uma vez que encontramos Cristo, é impossível que a nossa vida seja a mesma. É impossível. Cristo é o transformador da nossa alma, do nosso coração, é o nosso Salvador. Ele muda a nossa vida de dentro para fora, e não o inverso, de fora para dentro. De fora para dentro, meus irmãos, são religiosos que muitas vezes querem manter uma aparência diante da outra pessoa. Mas não adianta tentar manter uma aparência diante do outro, porque Cristo nos conhece e nos conhece muito bem. Como ele começa as cartas do Apocalipse? Conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço você. Não dá para mascarar aquilo que você mascara diante das pessoas. E aí, confrontado pela pessoa de Jesus, aquele coração doente do Pai foi curado, foi transformado. Senhor, de fato eu não tenho fé. E aí se torna um coração cheio de fé na pessoa de Cristo Jesus, nosso maravilhoso Senhor e nosso maravilhoso Salvador. E aí, uma vez que o coração do Pai é tratado, a oração muda. O filho estava lá. A cena é essa. Os demônios viram Jesus, e quando viram Jesus, caíram por terra. E o garoto, o jovem, ficou lá. Nesse íntere, Jesus trata com o pai e o jovem lá. E aí o pai tem um encontro pessoal com Cristo. E o coração do pai é convertido à pessoa de Jesus. E agora a oração do pai vai mudar. Isso não quer dizer que o pai deixou de se preocupar com o filho, não. Mas o pai foi tocado pelo Senhor. E agora a oração muda. Senhor, ajude a minha falta de fé. Ajude a minha falta de fé. E através desse apelo, que é um apelo sincero, de um coração tocado, o que nos diz a narrativa? E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando como se ele estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha o jovem curado. Foi uma obra familiar, meus irmãos, não foi uma obra só no jovem. Foi uma obra familiar. Há muitas famílias na igreja que precisam ser transformadas pela presença desse Senhor maravilhoso, desse Senhor que tudo pode fazer. Foi uma obra familiar. A princípio o problema era o filho. Só que Jesus olha para o pai e percebe que o problema é o pai também. E aí o filho fica lá, estirado. E Jesus converte o coração do pai. A falta de fé que existia naquele coração não há mais. Aquele coração está curado pela presença de Jesus. Uma vez que o coração do pai está curado, então o filho é restituído à pessoa do pai. E o que aquela multidão contempla ali é uma obra familiar. É um coração incrédulo sendo curado e um filho sendo livre. E a ordem de Jesus é a seguinte: nunca mais volte a ele.
A vida do garoto foi transformada, a vida do pai foi transformada. Isso acontece quando Cristo, ele intervém na situação. Esse é o Cristo que você serve. Esse é o Cristo que eu sirvo. Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há sombra de variação na pessoa de Jesus. Então você pode se aproximar desse Senhor, colocar o seu filho na presença dele. Mas você também pode se aproximar desse Senhor, olhar para você e pedir que esse Senhor cure e transforme a sua vida e o seu coração. E aí a obra será completa, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, aquele que tudo pode fazer e aquele que tudo pode realizar. E aí o clamor do pai sem fé agora se torna um clamor com fé, através desse encontro maravilhoso. Que Deus nos abençoe. E que em nome de Jesus também esse texto possamos olhar a nossa vida e a nossa experiência com Deus a partir desse texto, a nossa experiência com Cristo a partir desse texto. Muitas vezes a nossa atenção está em coisas, meus irmãos, que desviam o nosso olhar do verdadeiro problema. Mas aí quando Jesus fala conosco e quando Ele mostra quais são os problemas de verdade, a gente cai em si, a gente lamenta e a gente pede esse Senhor, então também que eu seja curado, que eu seja transformado, assim como eu peço pelo meu filho, que eu também seja tocado pelo Senhor. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante? Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, somos gratos, ó Deus, ao Senhor, pela exposição, Senhor, da Tua palavra, Deus. Nós somos gratos ao Senhor porque o Espírito Santo do Senhor está aqui, neste local, nesta casa de oração. Ó Pai, há quase 66 anos atrás, o Senhor reservou, ó Deus, este local para a manifestação, ó Deus, de Tua presença, Senhor. E aqui, ó Deus, nesse dia especial, mais uma vez, nós sentimos a presença do Senhor, nos visitando, ó Deus, nesse culto. Ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de cantar, de louvar, de orar, e o Senhor também, de maneira especial, fala conosco, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, nós somos confrontados por esse texto. Esse texto fala conosco, ó Pai, e nós sabemos, ó Deus, que a mensagem, ó Deus, é uma exposição da Tua palavra, feita e realizada pelo Espírito Santo do Senhor, porque ninguém é capaz de entender a Tua palavra, Senhor, se não for a atuação do Espírito do Senhor. E o Teu Santo Espírito, ó Deus, tem atuado no decorrer deste culto, ó Deus, e também atua agora, no momento de exposição da Tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, orar e pedir, ó Deus amado, que também sejamos nós tocados por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Cristo, ó Deus, visite as nossas mentes e vidas, ó Pai, e possa verdadeiramente curar todas as feridas, ó Deus. Tirar todos os pecados que muitas vezes, ó Deus, nos impedem de ter uma comunhão, ó Deus, mais próxima ao Senhor. Ó Pai, precisamos de fato termos, ó Deus, a nossa fé aperfeiçoada diante do Senhor, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, as aflições da vida, as angústias da vida, Senhor, têm tirado a nossa atenção do verdadeiro alvo de nossas vidas, ó Pai, que é servir ao nosso Senhor Jesus com alegria, com entusiasmo, ó Deus, e verdadeiramente com um coração aplicado à presença dEle. Ó Deus, mas nesta noite, somos, ó Deus, exortados pela Tua palavra, Senhor. Somos, ó Pai, despertados pela Tua palavra e oramos, ó Deus, para que em nome de Jesus, todas as barreiras, ó Deus, que nos impedem, ó Deus, de viver uma vida de comunhão com Cristo, sejam jogadas por terra, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E possamos verdadeiramente ver os milagres do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, nós vimos no texto um pai angustiado pela dor e pelo sofrimento do seu filho. Quantas e quantas vezes, ó Deus, há também na igreja mães e pais que estão preocupados, ó Deus, com a vida espiritual dos seus filhos, ó Pai. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, para que esses filhos sejam abençoados pelo Senhor, para que esses filhos sejam visitados pelo Senhor,
para que verdadeiramente, ó Deus, possamos ter a tranquilidade de ver que nossos filhos também têm uma experiência com o Senhor, ó Pai. Mas como, ó Deus, aprendemos que nós também sejamos alvos, ó Deus, de Tua presença e que o Senhor continue, ó Deus, aperfeiçoando a nossa fé, nossa jornada com o Senhor e nossa vida com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é muito bom, ó Deus, ouvir a Tua palavra. É muito bom, ó Deus, ouvir o Teu Santo Espírito falando ao nosso coração. O texto diz que o Senhor nos exorta porque o Senhor nos ama, porque somos filhos, ó Pai. Somos filhos queridos e amados pelo Senhor. E isso tem, de fato, confortado o nosso coração durante toda a nossa jornada de vida. Nós oramos a Deus e agradecemos em nome de Jesus. Amém.